Ela já foi jogadora de vôlei, modelo e hoje é atriz. Eu vou começar com Cristine Fernandes. Olha aí, já conquistou todo esse lado da plateia. Aquele lado... Só desse lado, né? Ah, não, olha aí. Cristine Fernandes está com a peça Eda Gabler. Beleza, um Ibsen. O Ibsen. Mas vamos falar de você um pouquinho antes. Você nasceu onde? Onde é que você nasceu? Nasci em Chicago. Né? Eu sou filha de pai gaúcho e mãe carioca. Eu sou a americana mais paraguaia do mundo. Não, meus pais moravam Já lá. nasceu numa sacola, então? Tipo Quase, sacoleira? quase. Não, meu pai morava muitos anos nos Estados Unidos. Chega mais pra cá um pouquinho. Meu pai morou muitos anos nos Estados Em Unidos. Chicago? Em Chicago, é. Ele foi pra lá tentar a vida. Ele era, enfim, perdeu o pai muito cedo, com 9 anos, e sustentava a família inteira, uma vida muito difícil. Ele foi tentar o sonho americano e deu certo pra ele, foi pra Chicago. Começou como carregador de estivador no Cais do Porto, foi um cara que foi bem sucedido na vida, fez 3 faculdades, né? É uma história muito bacana do meu Começou pai. com aqueles ganchos, né, de estivador. Carregando caixa, é. E aí ele casou com a minha mãe, veio buscar minha mãe no Rio de Janeiro, levou minha mãe para os Estados Unidos e eu nasci lá. E sua mãe é Carioca. Carioca. É. Em determinado momento a vida ficou muito pesada para eles, assim, com uma criança pequena, ficaram os 3 doentes. Que era você, a criança pequena? Eu, meu pai e minha mãe ficamos os 3 doentes e não tinha família, né? Não tinha aquela avó, a tia para ajudar, então eles resolveram voltar para o Brasil. E aquela temperatura boa de Chicago. Aquele ventinho, né, que vai congelando. E uma pessoa doente, com um filho pequeno doente, marido doente, sem ninguém para contar. Complica. Aliás, é engraçado o negócio de Chicago, porque você viu que a gente estava falando aqui do Alvarenga e Ranchinho, que volta e meia iam presos quando falava qualquer coisa no rádio. Uma das vezes que eles foram presos, aqui um falou, conhece os Estados Unidos, compadre? Conheço. Foi a Chicago? Aí falou, não, esse negócio de Chicago só de avião. Pá! Saíram de lá em cana. Que tinha um certo duplo sentido. Era de uma ingenuidade. Não, isso é uma, quando eu era criança, na escola aqui, eu era sempre a chicagona, chicaguense. Era uma coisa que me acompanhava, era uma coisa horrorosa. E eu sou Cristine Fernandes, então eu sou Cristine F. Então era chicagona, Cristiane F, que na minha época era aquele ali. Não, eu fui muito pele a minha vida inteira. E você, colégio aqui, com que idade? 12, 15? Não, eu vim pequenininho, eu fiz no meu primário aqui, eu vim pra cá muito cedinho, fiz o primário aqui, depois eu voltei, fiz escola, high school e universidade de volta lá, para poder ter uma facilidade, né, com a língua, com outra cultura. Meus pais proporcionaram isso. Agora, você tem um filho? Tenho um filho, Pedro, que fez 4 anos anteontem. Eu estou, inclusive, com uma certa torcicolo, porque eu corri tanto atrás de criança ontem e anteontem. Festa infantil. Teve Power Rangers, então você acaba caindo, luta junto com a criança, então... Eu sou uma mãe... Como é que é? Uma geração Power Rangers. Power Rangers, você conhece Power Rangers? Não, mas tô louco pra conhecer. Como é que é? Assim, Power Rangers é como se... Se você rola com a mãe, eu quero saber como é que é isso. É uma luta e faz uns movimentos de luta e perna, é uma coreografia, uma coisa meio japonesa, coreografada. E você entrou na luta? Claro, eu participo, senão meu filho, que minha lembrança ele vai levar da mãe na infância. Que nem sabe lutar. Nem sabe lutar. Power Rangers. Vem cá, uma coisa que eu acho fascinante também é que em festa de criança, geralmente os pais se divertem muito mais que a criança, né? Ou não? Eu acho que não. Eu acho que criança se diverte mais. Quem dá a festa, não. Quem dá a festa. Não, mas assim, eu sou uma mãe legal com os pais das outras crianças, porque eu contratei, por exemplo, um mágico que vai, o Janjão, ele vai e bota umas bolas na sua mão. Janjão. Então, para os pais, tem uma atração para os pais também. Porque, senão... Ele faz o que esse momento? Ele faz coisas incríveis. Você falou, põe ele na mão. bota umas bolas de espuma dentro da sua mão, você fecha, faz assim, tem 2 bolas lá dentro, é uma coisa inacreditável. Os pais ficam loucos. Essa mágica é das mais difíceis que eu já vi na vida. Olha, você está subestimando o Janjão. Não, acho o Janjão craque. Sobretudo
convencer a plateia de que essa mágica aqui das bolas, Não, mas as não é só pessoas isso, acreditam. né? Eu tô sendo um pouco econômica. O Janjão, ele tem um repertório mais variado. É porque eu tô sendo um pouco econômica, né? Para poder dar Não, tempo de eu falar acho da o Janjão peça. genial e qualquer mágico que trabalha em festa de criança, eu acho também maravilhoso, porque as crianças devem ficar fuçando. Não, tá ali, tá atrás Na daqui. verdade, são os adultos, né, nesse caso. Porque as crianças estavam com Power Rangers, os animadores, e o Janjão ficava nas Esse negócio mesas da bolinha dos era adultos. com os adultos? Adultos, é. É uma atração para E os os adultos... adultos. Janjão, ó, você é um craque. Quem sofre muito, geralmente, em festa de criança é palhaço, né? Quando contratam um palhaço. Por quê? Porque tem crianças que têm medo de palhaço. Eu tenho horror de palhaço. Ah, então tá eu vendo? nunca contrataria um palhaço. Desculpa, eu adoro palhaço, Sim, a sim, história eu sei. do palhaço, mas eu também não tenho boas impressões Aquela de palhaço. máscara é assustadora, né, galera? Assustadora. E tem uma coisa que dizem que primeiro ano da criança, você tem que fazer uma festa de palhaço, né? Pra dar sorte. Eu não sabia disso. Tem uma coisa assim folclórica de que o primeiro ano da criança a festa tem que ser de palhaço. E assim, eu me ferrei, porque assim... Você não fez a festa de palhaço? Fiz, não. Mas não vai ser isso que vai determinar o futuro do meu filho, com toda certeza. Eu, uma festa infantil, eu vi um pai chamar o palhaço estava dançando lá, ele falou, ô palhaço, palhaço, vem dar uma volta com meu filho na garupa. Que isso? O palhaço deu-lhe um murro. Que isso? Mas O falta de palhaço respeito. é a pá, e cobriu. Não pode. Tem que ter o mínimo de respeito com o artista, né? É verdade, É um é verdade. artista. Só o negócio de chamar a pessoa de palhaço, Pois é, ô palhaço não pode. Ô senhor palhaço, aí É. tudo bem. Seu palhaço... ou então clown, 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 você, eu não sou clown, eu sou palhaço, pensa o quê? Pois é, tem que ter o mínimo de uma introdução. Essa festa de aniversário foi quando? Foi ontem. Foi ontem. Tô virada. Eu imagino. Agora vem cá, você também trabalhou no Japão? Conta um pouco, quero saber mais de você. Trabalhou como modelo quanto tempo? Eu sou uma sucessão de acasos na minha vida. Eu nasci nos Estados Unidos por um certo acaso e depois voltei também por acaso, porque eu fui fazer um intercâmbio. Meus pais me mandaram de volta já adolescente e aí no intercâmbio eu me aborreci com a família, porque a família não deixava assistir televisão no meio da semana. Família lá? A família americana, porque eu tinha que fazer dever de casa. Enfim, eu acabava o meu dever de casa, eu queria absorver a cultura, né? Ver televisão. Quer absorver a cultura? Você quer ver televisão, ver Power Rangers, essas coisas. E aí? Não, eles não deixavam, então eu tinha que ficar sem ver televisão, eu achei aquilo um absurdo. E como eu tinha nacionalidade americana, eu saí do intercâmbio, arrumei um emprego numa videolocadora, fui morar com uma amiga minha. Aí você viu e aí tudo que era filme. Aí vi tudo que era filme, que aliás é a minha paixão, sempre foi o cinema. Aí eu saí, fui viver nos Estados Unidos. Aí como fui viver nos Estados Unidos, comecei a fazer uma série de comerciais, me chamavam para fazer umas coisinhas aqui e ali. Na época eu ainda era jogadora de vôlei, jogava vôlei, então fazia as campanhas do timezinho lá do meu colégio, da Limbrook. Aí fui desenvolvendo outras coisas paralelamente. E o Japão foi o seguinte, eu tinha voltado para o Brasil. Eu era jogadora de vôlei da Bradesco Atlântica e não tinha crescido. Eu sou desse tamanho desde os meus 13 anos. Então, Aí acharam que você ia... acharam que eu ia ser assim. Com 18 anos vai ter 1,80 m. Não, acharam muito. E a minha mãe não deixou. Tinha um tratamento que se fazia que estimulava o crescimento. É claro que não... otimizava a possibilidade de crescimento que a pessoa podia ter. E os meus pais não deixaram, porque tinha alguma coisa ligada ao Fizeram muito hormônio. bem. Muito bem, porque pode ser perigoso. Né? Pode ser perigoso, era o argumento. Então, o vôlei parou comigo, porque eu era batedora de meio, que é a posição mais alta, depois eu virei batedora de ponta, e depois eu virei diagonal de levantadora, e no meu time, a levantadora, quer dizer, do time mais adiantado, o adulto do time era a Ana Richa. Então, eu não tinha a menor chance contra a Ana Richa. Eu falei, vou jogar no banco o resto da vida. E aí eu fui fazer um desfile que me chamaram para fazer, porque eu também nunca tive a pretensão de ser modelo. De ser modelo? Me chamaram para um desfile, uma agência de São Paulo me viu e eu fui a São Paulo. Eu tinha uma agência do Japão fazendo um casting e eu fui chamada e fiquei 3 meses depois. No total, quase 2 anos no Japão. Eu ia e voltava. E conseguiu aprender a falar japonês? Skoshi, Nihongo, Akarimasu. Um pouquinho, É. Entendeu? É o que eu sei também. Squash, olha lá. Squash é pequeno. Pois é. Pequeno. Um pouquinho de japonês. Quer dizer que, por exemplo... Eu fui me virando, né? A japonesa sai com o japonês, vão pra cama, se ela dizer, Squash, ele... Squash, Tintim. Tintim. É bonitinho, né? Tintim. Squash, tintim. Mas tem outra maneira também de se falar. Qual é? O squash, sabe qual é? Qual é? Tempo. Tempo. Esse já é maior, né? Eu não sei. A diferença do tim
Tintim para tempo. Deve ser uma coisa Deve ser uma coisa relacionada bem maior, né? Deve ser maior. Olha só, e você, quando jogava vôlei, quer dizer, você Eu era craque. atleta, na verdade. É, Eu era pois atleta a vida inteira. Eu achei que eu ia ser atleta. E você continua amiga de algumas jogadoras, né? Continuo, eu frequento, eu vou assistir jogos de voleibol. Eu só não tenho estatura para jogar mais, mas eu bato uma Peraí. bolinha. Então, a gente vê em alguns campeonatos mundiais até, que tem sempre uma jogadora, Mais baixo. que é aquela que entra com a camisa diferente, como é o nome? É o líbero, né? Líbero. Antes não tinha isso, quando eu jogava vôlei não tinha. O líbero é uma coisa mais recente. E é uma pessoa que nunca chega na rede, né? Um jogador. Talvez se tivesse existido o líbero na minha época, eu pudesse ter continuado a jogar. Que Mas tem acho que eu sou tem uma muito líbero fominha. americana que é terrível. É pique ruxa, quer dizer, pique ruxa ao lado das outras, Pois né? tem o Serginho do Brasil, que é um líbero maravilhoso. Só que o líbero não vai pra rede, né? E quem é fominha, assim, quem gosta... Você é fominha? Eu sou. Meu negócio nunca era o treino, era o jogo, né? Eu gosto do jogo, eu queria entrar no jogo, a competição. O líbero não chega na rede, então o líbero não corta. Então o líbero... Não, eu não queria ser líbero, eu queria E ser... na época também não tinha, né? Porque Não é uma coisa... tinha. Não, é uma coisa recente, o líbero. Você é uma pessoa fascinante, porque e o que eu acho legal é que nada foi planejado. Né? Não, eu acho que sei lá, eu fui Você foi aproveitando os administrando movimentos o que da estava vida. acontecendo. Que eu acho que é o certo, né? Porque tem gente que faz planos e mais planos, aí atravessa a rua e é atropelado. Pois é. Que E não adiantou? aproveita, né? Ou então aproveita a fica vida. arraigado numa ideia, num conceito, num desejo muito forte, e aquilo não acontece, por exemplo, eu não vou ficar deprimida porque eu não cresci. Eu vou achar um jeito de dar um salto e fazer uma outra coisa da minha vida. Não, e jogou vôlei e jogou em times mesmo, quer dizer, não é que foi só uma coisa de mulheres. Não, jogava. No Foi meu time, modelo no também meu hoje time em dia. jogava Bernardinho no meu time, que era o levantador, só que o Bernardinho é mais uma geração acima da minha, mas era um time fortíssimo da Bradesco Atlântico. E depois modelo também, que geralmente as modelos são. Também, foi por Mais acaso, altas. foi tudo muito por acaso. Eu fui indo... Você foi a chamada modelo petite. Eu fazia mais fotografia, né, porque eu não tinha estatura para passarela. Apesar de que fazia também, mas é uma curiosidade, foi indo, aconteceu. O seu filho foi por acaso também? Não, o meu filho foi bem planejado. Foi? Foi. Casamento, como é que é? Casamento também foi por acaso, assim, porque eu... Não, Maravilha. Foi uma coisa assim, eu nunca tive uma ideia pré-concebida de que eu casaria e teria filhos, não era uma coisa que eu era do mundo, eu sempre fui uma pessoa que viajou muito, gostava de viver no mundo, mochilava, sabe, botava a mochila nas costas e ia. E aí, sei lá, conheci uma pessoa que cabia, uma relação que cabia ter um filho, então aí o Pedro foi planejado a partir desse momento, mas... Você fala quantas línguas? Eu falo inglês muito bem, falo espanhol razoavelmente, falo um pouquinho de japonês. Não, só leio o francês que eu estudei na escola, mas não falo tantas línguas assim. Ô, Cristine, agora eu soube que no Japão você sofreu uma violência no Japão? Sofri Como é que coisas é isso? maravilhosas. Eu passei por coisas maravilhosas no Japão e passei por experiências também muito ruins, como qualquer situação. Eu aprendi muita coisa no Japão. A cultura japonesa é riquíssima e eu tive essa oportunidade que eu não teria de outra forma. Eu tive também um episódio eu fui atacada na rua. Eu cheguei no Japão e o Japão tem um fuso horário muito diferente pra gente. Então você demora quase uma semana para se adaptar ao fuso horário. E era a minha primeira semana de Japão, meu segundo ou terceiro dia, primeira semana. E eu tinha umas roommates que moravam comigo, que já estavam muito adaptadas e viviam na noite e chegavam bêbadas 6 horas da manhã em casa. E eu estava 6 horas da manhã ainda tentando dormir, né? Ainda não tinha alcançado o fuso horário. Botei um moletomzinho e fui para a rua tentar achar um jornal, um café da manhã. Eu morava em Roppongi, que é um lugar da noite, onde as pessoas 6 horas da manhã estão saindo trôpegas das boates. Eu não sabia Bairro disso. bom, bairro legal. Mas é um bairro maravilhoso lá, mas é isso, na noite, e o japonês Bebe bem. bebe bem. E aí eu fui procurar um lugarzinho para comprar um jornal, e são muitas vielinhas, muitas ruelas em Tóquio. E me ataca, um grupo de caras assim me atacou, estavam muito bebidos, ou cheirados, ou muito loucos, e eu fui atacada, mas graças a Deus chegou uma polícia a tempo, não aconteceu nada. Mas assim, foi um risco sério de... Você chegou a gritar? Como é que essa polícia chegou? Eu chutei muito o cara, ele devia estar muito alterado, porque ele não desgrudava de mim, era um grupinho assim. Mas você já era também especialista em Power Rangers, não era? Não é. Acho que eu comecei a ser a partir daquele momento. A partir desse momento. Antes da gente falar aqui da Gabler, eu queria mostrar umas fotos tuas no nosso telão. Nossa.
Vamos mais. Vamos da Eda É, Gabler. gatíssima. Vamos lá. Essa é matéria da última novela que eu fiz, Páginas da Vida. Olha lá, essa do teatro. Aqui Esse já é é o da nosso Gabler, elenco. né? Ou não? Heron Cordeiro, Otto Júnior, Vera Fajardo, Miriam Frila, Ângela Delfim e Carlos Gregório. Vamos mais. Essa da peça Que bonita também. essa foto, gente. O espetáculo é muito bonito. É um texto Vamos mais. maravilhoso. Ah, isso! Eu trouxe em sua homenagem. Isso foi o primeiro filme que eu fiz na minha vida. Eu era a primeira ou a segunda vítima do seu filme, o Xangô de Baker Street. Ah, é E eu verdade. eu filmei isso no Porto. Eu fiquei 6 horas nesse chão gelado, a 6 graus centígrados. Eu trouxe isso em sua homenagem. Tá praticamente morta já mesmo. Praticamente. É aquela que é degolada no chafariz, né? Exatamente. Não, eu sou da roda. Ah, da roda, da roda dos órfãos, né? Exatamente, é. Ok, vamos lá. Esse é tudo da Páginas da Vida. Eu queria que tivesse mais, né? Vai mudando rápido. Isso é Labirinto, minissérie. Isso é Japão. Tinha umas coisas de Japão, eles botaram. Vamos mais, deixa eu ver. Ah, é. Japão. Aqui é no Japão, né? Chama Rouge. 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 McDonald's, você sabe como é que é McDonald's, não é? McDonaldo. McDonald's. E televisão? Taravijo? Taravijo, pode dizer. Taravijo. A cerveja, beer, é Biro. Biru. Biro, quase. Vamos mais. Olha, esse eu sou pequenininho lá no Frio de Chicago. Olha que coisinha. Vamos em frente. Eu sou a cara do meu filho. Meu filho está mais ou menos com essa idade, eu sou a cara dele. Ele é minha cara. É, melhor assim. Vamos mais. Olha, esses são os meus primos. Era eu pequenininha. Todos? Meus primos que me zoavam, todos, em Petrópolis. Te zoavam por quê? Porque eu dizia que eu queria ser atriz nessa época, então eu aproveitava muito essas coisas, carnaval, para fazer, né, uns tipos, uns personagens, uns númerozinhos, e os meus primos, eu era muito pele. Qual é você ali? Eu sou a última, a Piquititita. Aquela coisinha. Já fazendo pose. Eu queria muito ser atriz, eu falava, porque eu ia no cinema, eu via aquela coisa que acontecia no cinema, eu ficava tão deslumbrada. Eu dizia que queria ser atriz e eles muito me zoavam. Tá bom, Vire. E vem cá, você trabalhou em videoclube, o Tarantino também trabalhou em videoclube, Pois né? o Tarantino também. Viu tudo que tinha pra ver. Eu vi bastante coisa também, tudo que eu podia eu vi naquele videoclube. Olha só, a Eda Gabler, que é um papel difícil, é um Ibsen, talvez dos Ibsens mais importantes. É o mais extraordinário, porque na verdade Eda Gabler é o alter ego do Ibsen, né? O Ibsen também viveu essa vida reprimida, esse desejo, ele foi massacrado pelaquela sociedade burguesa que ele vivia, naquele casamento infeliz que ele também vivia. E a Eda Gabler é essa mulher entediada, vivendo um casamento infeliz, a Eda Gabler é o próprio, né? É o próprio Ibsen. Inclusive, na peça Eda Gabler, ele coloca o poeta, que é quem a Eda Gabler destrói, que é o ex-amante dela, como uma menção ao Strindberg, que era a inimizade dele. O rival, né? O rival, Aliás, é Tem engraçado. muito do Ibsen nessa peça. Na mesma época, né? Ter dois grandes dramaturgos e na Suécia. Quer dizer, né? E todos com um pouco de Shakespeare, né? O Ibsen, eu estava lendo o Harold Bloom, um livro do Harold Bloom que eu ganhei há pouco tempo, e ele compara muito a Eda Gabler a uma mistura de Iago com Cleópatra. Então, assim, ele faz um paralelo de como esses grandes dramaturgos pegaram um pouquinho de Shakespeare. Aliás, eu falei Suécia, mas não, tem um que é norueguês. Qual é? Norueguês, é o Ibsen. O Ibsen que é norueguês. Você De já ouviu Cristiania. falar norueguês, não? Um pouquinho, assim, porque a gente pesquisou para saber, né? É uma loucura de língua também. É uma loucura de língua, né? Eu acho que é a única língua que eu não consegui identificar de ouvir, assim. Porque você é muito próximo, né? O sueco do norueguês, daquelas línguas escandinavas. Mas o sueco também tem uma ligação com o alemão um pouco, o som, eu digo. O norueguês não, das línguas nórdicas. Eu fiquei, tanto que eu estava uma vez num restaurante, eu vi o pessoal falando... E você perguntou? Fui perguntar. Eu digo, vocês vão desculpar, mas eu preciso saber... E você conseguiria distinguir que língua se alguém falasse? é essa?
Hoje em dia acho que sim. Eu não conseguiria distinguir. Porque é tão estranho o som para mim, sei lá. Mas olha, voltando aqui ao Ibsen, ao Strindberg, que era mais doidão ainda, não era? Era mais doidão, exatamente. É um poeta, é o dionisíaco, é o Strindberg que ele coloca na peça. E ele seria o caso centrado, o homem sério. Que, na verdade, tem um destino fatal, né? Essa personagem da Gabriela. Gente, adorei você, adorei falar contigo. Vai ver minha peça. A gente tá no Espaço Sesc Rio, uma parceria do Sesc com a gente. Tem o patrocínio da Eletrobras. E a gente está querendo vir para São Paulo. Eu estou captando para vir para São Paulo. Vai até 12 de agosto no Espaço Sesc em Copacabana. De quinta a sábado às 21 horas, domingos às 19h30, com patrocínio da Eletrobras e Sesc. Espaço Sesc. Aliás, o Sesc faz, tanto em São Paulo quanto no Rio, tem sempre coisas... interessantíssimas. E eu acho que é uma oportunidade, né, de ver um Ibsen. E Eda Gabler só foi montada antes, com a Dina Spati, há 30 anos atrás. Então, é uma peça antes disso foi montado também com a Nidia Alicia. Exatamente. O Globo fez até uma matéria. Eu, a Nidia Alicia, a Dina e a Virginia Cavendish, que fez há pouco tempo. É uma peça muito pouco montada e é uma peça muito ilustrativa do que foi a obra do Ibsen. Bom, olha... Deixa eu dar o telefone só de contato claro. da fábrica de eventos. 2527-9215. 2527-9215. São Paulo ou Rio? Rio. Fábrica de eventos. Fábrica de eventos. Você é uma simpatia, além de bonita e inteligente. Muito obrigada. E continue fazendo as coisas por acaso, que está dando muito certo. Agora eu estou planejando um pouquinho mais, né? Porque projetos de teatro, para a gente conseguir patrocínio, a gente precisa planejar adiante. Agora eu aprendi a planejar adiante. Muito obrigado. Eu conversei com a Cristine Fernandes. Daqui a pouco a gente volta.